Boa noite, maninhos e maninhas. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a Palavra de Deus. Tenho certeza que você tem passado muito tempo em casa. Eu tenho certeza que você agora está na frente da TV jogando ou vendo filme, série, o que for, desenho. E agora você pode preparar um tempo para você ouvir um pouco sobre a Palavra de Deus e aprender muito. E hoje nós vamos falar sobre o tema feitos. Esse mês inteiro a gente vai aprender que nós temos um propósito. Nós fomos criados por Deus para um propósito. A gente tem uma individualidade, cada um tem sua individualidade. E hoje você vai aprender sobre o que você foi feito para ser. Juntos, durante todo esse mês a gente vai aprender isso. Para vocês terem ideia, Deus na Bíblia, Ele fez promessas ao seu povo e Ele sempre cumpriu as suas promessas. No Egito, Ele prometeu que libertaria o povo da escravidão e Ele libertou. E quando eles estavam no deserto, Ele prometeu que eles teriam uma terra só para eles, uma terra muito boa. E Ele concedeu essa terra para eles e ofereceu também juízes, pessoas que iam guiar o povo para fazer a vontade de Deus. Mas, passado muitos anos, eles perceberam que todas as outras nações tinham um rei. E eles também queriam um rei. Eles estavam com ciúmes das outras nações porque todas tinham um rei e eles não tinham. Então eles pediram a Deus para que eles tivessem também um rei. Então Deus chamou um profeta chamado Samuel e falou para ele escolher um rei para Israel. Alguém que iria liderar o seu povo. O primeiro rei escolhido foi Saul. E ele era um grande rei, um cara poderoso, forte, mas, embora ele parecesse ser um grande rei, ele não seguia a vontade de Deus. Ele não obedecia ao Senhor. E isso foi entristecendo o nosso Deus, isso foi incomodando o povo, incomodando o profeta Samuel, até que Deus não aguentou mais e falou: olha, eu vou ter que escolher outro rei para o meu povo. Esse aí já não está dando mais, está me desobedecendo muito. Então ele chama Samuel e fala para ele: olha, você vai até a casa de Jessé, em Belém, e você vai escolher um novo rei para o meu povo. Mas pensa bem, Samuel, olhando para toda essa situação, começou a se perguntar: mas Saul continua sendo rei. E eu vou ter que escolher outro rei? Saul vai ficar muito bravo, ele vai querer me matar. Não, Deus, eu não posso fazer isso. Saul ele vai querer me matar quando descobrir que eu estou escolhendo outro rei para tomar o lugar dele. Mas Deus chama Samuel e fala: você precisa escolher um novo rei. Essa é a minha ordem, você precisa me obedecer. Nesse momento eu quero que vocês, pais que estejam perto dos seus filhos, abram a Bíblia com eles. E juntos nós vamos ler a palavra de Deus que está em 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 1 em diante. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, que nasceu em Belém, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e o convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo:
Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para sua aparência, nem para sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: Nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Agora volte comigo aqui no versículo 7, que é de muita importância para o que a gente quer dizer hoje. Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para sua aparência nem para sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Como que você acha que Saul ficará quando ficar sabendo que Davi é o próximo rei de Israel? Vocês acham que ele vai ficar bravo? Que ele vai ficar muito feliz? E aí? Eu acho que ele vai ficar extremamente irado, mas eu não sei. Isso já é outra parte da história. Agora nós vamos entender o caminho que Samuel fez. Ele poderia ter ficado com medo, mas ele obedeceu ao Senhor e seguiu viagem até Belém. Chegando em Belém, ele encontra com Jessé e fala assim: Olha, Deus me mandou aqui e eu preciso agora conhecer os seus filhos, porque um deles será o próximo rei de Israel. Então Jessé chama seus 7 filhos e fala: Olha, nós temos esse aqui. E apresentou o primeiro filho para ele. Um cara alto, forte, possivelmente seria o próximo rei de Israel. Ele tinha tudo para ser o próximo rei. Então Deus falou com Samuel: não é esse que vai ser o próximo rei. E aí foram passando todos os filhos de Jessé até não ter mais nenhum. E ele falou: Uai, mas nenhum desses Deus aprovou. Jessé, deixa eu falar uma coisa pra você. Você não tem mais nenhum filho, não? E Jessé falou: Eu tenho mais um, mais novo. Mas ele tá lá longe cuidando das ovelhas. E Samuel virou para Jessé e falou: Então eu quero que você traga ele. Eu quero conversar com ele, preciso conhecer ele. E aí os filhos de Jessé e eles ficaram se entreolhando ali, pensando: Nossa, mas o profeta quer conhecer mesmo Davi? Ele é o mais novo, ele não faz nada, só cuida das ovelhas. Então, né, cara, por que será que ele quer conhecer Davi? Ele é tão fraquinho, ele não serve pra ser rei. Eu acho que esse cara é meio doido, hein? Nossa, eu acho que esse cara é meio doido. Ele quer conhecer o mais fraco de todos para ser o rei de Israel. Não, ele é meio doido, pode deixar. Vai dar certo, não. Não, tá bom. Manda trazer Davi aqui. Conheceu Davi e a Bíblia fala que Deus falou com Samuel: Esse será o próximo rei de Israel. E a Bíblia continua dizendo que o Espírito de Deus caiu sobre Davi naquele instante. Então, de um simples pastor de ovelhas que ninguém dava nada para ele, ninguém dava valor algum para ele, ele passou a ser o rei de Israel. Agora, por que eu estou falando isso tudo? O que eu quero que você aprenda com isso? Eu quero que você entenda que Deus não olha para o exterior,
Deus, ele vê o coração. Ele vê aquilo que está dentro de você. Ele não vê o que está do lado de fora. E muitas vezes a gente faz as nossas amizades, nós escolhemos os nossos amigos olhando para ver se ele é o cara mais popular da escola, se ele é o mais inteligente, o mais bonito, o mais legal. Mas a gente não olha o coração, a gente não vê o valor que ele tem. E muitas vezes nós vemos na nossa sala de aula pessoas que não têm amigos nenhum, que estão sozinhos e ninguém dá valor para eles. Então eu quero que de tudo isso que eu falei, que você veja aquilo que Deus fez. Deus, ele deu valor para aquele que se agradou do seu coração. Deus, ele deu valor e ele escolheu para ser o rei de Israel aquele que ninguém nem imaginava que seria. E por isso eu quero que você tenha uma postura diferente agora. Quando as suas aulas voltarem, que vocês deem valor para aqueles que demonstram ter bons corações. Que você dê valor não para o quão legal a pessoa é, ou bonita, inteligente, mas que você dê valor para se ela é uma pessoa boa. E que você seja esse amigo também. Você seja uma pessoa que incentiva os outros, os seus amigos, a tomarem decisões certas, a fazer aquilo que é da vontade do Senhor. E não que você seja aquele amigo que incentiva a fazer o mal, a fazer aquilo que é ruim, mas que você incentive as pessoas a fazer o bem. E é por isso que, para finalizar, eu queria que você pensasse sobre alguém que tomou escolhas sábias. Se você não sabe, Jesus Cristo, ele como Deus, ele deixou toda a sua glória para se fazer homem, vir aqui na terra e viver como nós, seres humanos. E ele veio aqui para nos servir. Ele veio aqui para ajudar o próximo, para amá-lo. E ele fez isso, inclusive, principalmente com a sua própria vida. Ele nos serviu com a sua própria vida. Ele morreu na cruz para nos salvar, para nos tirar de um mundo de trevas, um mundo ruim, e nos levar para um mundo onde será perfeito e não terá sofrimento, não terá tristeza, não terá choro. Por isso, eu quero que você olhe para Jesus e veja Ele também como um exemplo daquilo que nós devemos fazer. E sua vida inteira Ele serviu ao próximo. A sua vida inteira Ele amou as pessoas, vendo aquilo que estava no coração delas. Não escolhendo ser amigo dos mais populares da época, não escolhendo ser amigo daqueles que eram mais importantes, mas ele veio para servir as pessoas que estavam precisando de ajuda. E a pessoa que mais precisa de ajuda sou eu e você, porque sem ele nós não teremos alegria nenhuma. Então, por isso eu quero que você coloque o seu coração inteiro em Jesus Cristo, porque você é muito importante para Ele. Ele te ama demais. E você precisa colocar sobre Ele o seu coração, entregar o seu coração para Ele e amá-lo, e amar o próximo como você ama você mesmo. Agora eu queria convidar você que está aí na sua casa, junto com a sua família e seus irmãos, se você tiver, e juntos nós vamos orar, tá bom? Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, ó Deus, porque mesmo à distância, nós ainda somos igreja. Nós ainda somos o povo de Deus reunido para ouvir sobre a Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque mesmo que a gente não merecesse, o Senhor se entregou em favor de nós, nos deu a Sua própria vida para que um dia a gente pudesse ir para o céu. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor não olhou se nós éramos pessoas importantes, se a gente era pessoa muito inteligente, legal, mas o Senhor apenas nos amou, independente
de quem nós éramos e quem nós somos. O Senhor nos amou incondicionalmente. O Senhor entregou a sua vida por nós. Muito obrigado, Deus. E que o Senhor hoje opere na vida dessas crianças que estão nos ouvindo e que o Senhor transforme o coraçãozinho delas. Que elas sejam verdadeiros discípulos de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.